Carnaval, o altar da carne e o silêncio da igreja. Há dias que parecem apenas datas no calendário, mas espiritualmente se tornam diagnósticos do coração de uma geração. O Carnaval não é apenas um evento cultural. É um reflexo coletivo que revela o nível de temor, ou a ausência dele. Enquanto as ruas se enchem de cores e sons, o céu continua santo. Enquanto corpos são exaltados, o espírito é entristecido. Enquanto a música aumenta, a sensibilidade espiritual diminui. O mundo chama de celebração, mas no reino espiritual, toda celebração estabelece um trono, e todo trono tem um Senhor. Durante o Carnaval, quem está sendo exaltado? A carne, o desejo desenfreado, a sensualidade sem limites, a embriaguez como fuga, a libertinagem disfarçada de liberdade. A palavra declara em Gálatas que as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, orgias e coisas semelhantes a estas, e afirma claramente que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é metáfora, não é exagero religioso, é advertência espiritual. O problema desta geração não é falta de informação, mas excesso de relativização. É chamar pecado de cultura, imoralidade de arte, descontrole de autenticidade. O Carnaval se tornou o momento em que a sociedade declara publicamente que a carne merece palco, e quando a carne sobe ao palco, o espírito é empurrado para fora. Chamam de liberdade. Mas liberdade sem limites divinos é rebelião. Chamam de alegria, mas alegria construída sobre excessos termina em vazio. Chamam de tradição, mas tradição que afronta princípios eternos não se sustenta diante da eternidade. Existe uma influência espiritual que anestesia consciências, que normaliza o que deveria constranger e transforma vergonha em orgulho. Muitos se convencem de que Deus é amoroso demais para julgar, mas a Escritura revela que Ele é amor e também é santo. Em 1 Pedro está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é opção para dias tranquilos. É mandamento permanente, inclusive nos dias de festa. O problema nunca foi apenas a avenida. É o altar invisível erguido no coração. Quando a carne governa, Deus perde espaço. E quando Deus perde espaço, o vazio aumenta. Durante o Carnaval, o excesso é incentivado. Excesso de exposição, de bebida, de permissividade. Mas o reino de Deus é marcado pelo domínio próprio. Em Romanos, somos exortados a andar honestamente, não em orgias e bebedices, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Revestidos significa identificados com Ele, alinhados com sua natureza. Como alguém pode afirmar que pertence a Cristo e, ao mesmo tempo, se entregar intencionalmente a ambientes que exaltam aquilo que Ele morreu para nos libertar? Isso não é condenação, é chamado ao despertar. A pior condição espiritual não é o pecado visível, mas a consciência cauterizada, quando já não há incômodo, quando já não há temor, quando o coração consegue justificar tudo. Nos dias de Noé, a corrupção era generalizada e a maioria estava confortável, mas o juízo veio mesmo assim. O barulho não impediu o dilúvio, a popularidade não anulou a sentença, e a normalização do erro não mudou o padrão de Deus. Jesus advertiu em Mateus que larga é a porta que conduz à perdição e muitos entram por ela. O Carnaval é a imagem dessa porta larga, multidões caminhando juntas, muito estímulo, pouca vigilância, pouca reflexão espiritual. O perigo não é apenas participar, é se acostumar, é achar normal, é não perceber que cada escolha espiritual gera consequência espiritual. O pecado não se apresenta como destruição, mas como diversão. Não grita perdição, sussurra aproveita. Porém, quando o som termina, a alma sente. Quando a euforia passa, o silêncio pesa. Quando o corpo descansa, a consciência desperta. Fomos criados para a comunhão com Deus. E toda vez que trocamos presença por prazer momentâneo, algo dentro de nós se desalinha. Santidade não é atraso, é proteção. Não é perda, é alinhamento com o propósito eterno. O Carnaval também revela o estado da igreja. Quantos levantam as mãos no culto e depois levantam o copo na festa? Quantos falam de cruz, mas evitam renúncia?
O chamado de Deus nunca foi para se misturar, mas para ser luz, e luz não negocia com trevas. Deus é misericordioso, mas sua misericórdia é convite ao arrependimento, não licença para permanecer no erro. O que alimentamos cresce, o que toleramos se fortalece, o que repetimos se torna hábito, e hábitos constroem destinos. O carnaval dura dias, mas decisões tomadas nesses dias podem gerar consequências que ultrapassam anos. O mundo vende fantasia, mas a realidade espiritual é concreta. Deus não se adapta à tendência, não revisa a santidade para agradar gerações. Ele continua santo, continua justo, continua chamando. O Espírito Santo continua convencendo, chamando para uma alegria que não depende de estímulos artificiais, para uma celebração que honra o Criador. O mundo celebra a carne, o reino celebra a transformação. O mundo celebra o excesso, o reino celebra o domínio próprio. O mundo celebra o momento, o reino celebra a eternidade. No fim, tudo será revelado. Motivações, escolhas, alianças invisíveis. Diante do trono não haverá argumento cultural, apenas verdade. O carnaval passa, o confete é varrido, a fantasia é guardada, a música se cala, mas a alma permanece. E a pergunta ecoa além do barulho: quem governou seu coração? A carne ou o espírito? Porque toda festa é um altar, e todo altar tem um Senhor. A decisão é pessoal, e a eternidade é real.